Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara, Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para a nossa quinta aula de História do nosso segundo bimestre. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 4, que fala sobre os portugueses chegam a Pindorama. O nosso objetivo da nossa aula de hoje é fazer com que vocês conheçam um pouco da história e da diversidade cultural dos povos indígenas que viveram aqui no Brasil. Aliás, e que vivem até hoje, né? Fazer com que vocês entendam também o contexto histórico que levou o governo português a colonizar as terras do Brasil. E fazer também com que vocês compreendam os motivos que levaram os franceses a explorar, ocupar e colonizar terras que viriam a constituir o atual território brasileiro. Bom, turma, esse é eu falei um pouco agora sobre o que nós pretendemos com a nossa aula de hoje e a partir de agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo, que como eu falei, nós vamos trabalhar o capítulo 4 do nosso livro, onde o capítulo 4 traz como tema os portugueses chegam a Pindorama, né? Mas, professora, o que era Pindorama? Bom, Pindorama é um nome tupi, certo? Em que os indígenas chamavam as terras que viriam a ser o Brasil, certo? Essa palavra, como eu já falei, é uma palavra de origem tupi-guarani e significa terra das palmeiras. Alguns historiadores defendem a ideia de que eles diziam que era a terra das árvores altas, que seria justamente essas palmeiras, ok? E para que nós possamos compreender, né, como foi que os portugueses chegaram ao Brasil, nós vamos voltar um pouco na história. Bom, vocês lembram que por volta de 1498, Vasco da Gama ele conseguiu chegar a Calicut, né? E onde era Calicut, professora? Bom, Calicut era uma cidade da Índia, onde os portugueses eles comercializavam especiarias, né? Traziam as especiarias da Índia para vender em toda a Europa, para comercializar na Europa, certo? Então Vasco da Gama ele conseguiu alcançar o objetivo dos portugueses, que era chegar até Calicut e retornar a Portugal com as caravelas e as naus cheias desses produtos, certo? E a partir daí nós vamos perceber que a coroa portuguesa ela tinha a intenção de organizar outras expedições, outras viagens que fossem até a Calicut, né, que levassem os portugueses novamente até Calicut, certo? Mas Dom Manuel, né, ele resolveu organizar essa nova expedição. E para isso ele contou com a ajuda de Pedro Álvares Cabral, né, que foi aí intitulado como capitão-mor dessa expedição. Mas antes de Cabral chegar a Calicut, ele tinha uma outra missão, que era, né, tomar posse das terras que mais tarde viriam ser o Brasil. Peraí, professora, que terras são essas? Bom, vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, que nós falamos também nas nossas aulas passadas, né? O Tratado de Tordesilhas, para que vocês relembrem, foi um acordo feito entre Portugal e Espanha, onde eles viriam, né, esses países viriam a dividir as terras que seriam descobertas na América. Okay? E no Tratado de Tordesilhas, o acordo foi feito da seguinte forma: do arquipélago de Cabo Verde, onde vocês conseguem ver aí no mapa, a 370 léguas a oeste, tudo que estivesse sobre esse domínio pertenceria a Portugal. E tudo que estivesse a oeste dessa linha imaginária pertenceria à Espanha, certo? Então, tanto Portugal como Espanha já sabia que existiam terras, né, que depois viriam a ser o continente americano, tanto é que eles fizeram esse acordo. E essas desconfianças elas foram confirmadas, né, com a viagem de Cristóvão Colombo, que nós também já falamos na aula passada.
Bom, mas voltando para o nosso assunto de hoje. Então, a missão de Pedro Álvares Cabral era justamente chegar até o Brasil, né, as terras que viriam a ser o Brasil, para tomar posse daquela região e depois continuar a sua viagem até Calicut, onde ele iria em busca dessas especiarias. E no dia 22 de abril de 1500, né, a tripulação de Pedro Álvares Cabral, eles chegam até as terras que seriam aí posteriormente chamadas de Brasil, certo? E quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram, né, os povos nativos, certo? Esses povos nativos eles passaram a chamar de índios, tá bom? E aí nós vamos perceber que quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil, né, as terras que viriam a ser o Brasil, já era habitado aí por mais de 1 milhão de povos indígenas, né? Aliás, por mais de 1 milhão de pessoas que eram aí os índios. E esses índios, eles estavam divididos em mais de 1.000 povos, certo? Que tinham crenças, hábitos, costumes e uma forma de organização específica, que era totalmente diferente da dos portugueses, né? Esses povos, eles também estavam aí, eles falavam cerca de 1.300 línguas diferentes, certo? Essas línguas, elas estavam aí, esses povos indígenas, eles estavam, em sua grande maioria, pertencentes a dois troncos linguísticos, certo? Que era o tronco tupi e o tronco macro-G. Entre os povos indígenas que estavam sobre o tronco linguístico tupi, nós vamos encontrar os guaranis, os tupinambás, os tabajaras, os carijós e os tamoios. Acredita-se que esses povos indígenas eles são originários da região amazônica, certo? Mais ou menos por volta de 500 a.C., eles teriam começado esse processo migratório, se espalhando aí pelo litoral brasileiro. Aliás, uma parte teria migrado para o litoral brasileiro, né? E uma outra parte teria migrado para a região de Cerrado. A parte desses povos indígenas que migrou aí para a região do litoral brasileiro, esses povos eles estavam distribuídos entre o litoral cearense, né, o litoral do Ceará, até o Rio Grande do Sul. E a vida desses povos indígenas, elas eram bem diferentes das dos portugueses, né? Eles tinham um cotidiano diferenciado, uma cultura diferente da cultura portuguesa. Nós vamos perceber que esses povos indígenas, eles viviam em pequenas aldeias, certo? Onde essas aldeias, elas eram construídas de forma circular. E dentro desse círculo, nós íamos ter entre 4 a 8 ocas, né? E nessas ocas elas serviam aí para abrigar as famílias dessas tribos indígenas. Essas famílias elas eram compostas não apenas de pai, mãe e filhos, né? Mas também nós íamos ter avós, tios, primos, tudo convivendo em uma mesma oca, certo? Convivendo amistosamente e harmoniosamente. Nós vamos perceber também que a pessoa mais respeitada da aldeia, no caso, era o pajé, certo? Depois do pajé, o pajé era a pessoa mais respeitada, mas nós íamos ter uma espécie de líder que seria o morubixaba, né? Que a gente pode também chamar de cacique, certo? Ele era uma espécie de líder dessa aldeia tupi, certo? Porém, quando essas tribos elas iriam decretar guerra a uma outra tribo, por exemplo, eles se reuniam, a tribo se reunia, né? Existia aí um conselho de ancião, onde o chefe de cada família era que decidia se essa guerra valeria ou não a pena. Essas tribos indígenas, aliás, não, nem todas, né? Eu não posso nem falar assim, mas a maioria das tribos indígenas que viviam no Brasil, eles praticavam o que nós vamos chamar de antropofagia, certo? E o que era a antropofagia? Era uma espécie de ritual religioso, onde os guerreiros da aldeia, eles se alimentavam aí
da carne de um outro indígena que foi aprisionado durante a guerra, né? De um guerreiro indígena que foi aprisionado durante a guerra, certo? Esse processo de antropofagia, como eu falei, era um processo religioso, né? Que era carregado de rituais e simbologias, certo? Quando eles praticavam a guerra, como eu falei, a tribo vencedora, elas costumavam aprisionar o guerreiro da tribo perdedora. Então, eles aprisionavam o guerreiro, levavam para sua aldeia, certo? Na sua aldeia, eles hospedavam esse guerreiro inimigo, certo? Tratando ele super bem, alimentando esse guerreiro, né? Que era uma espécie de engorda para esse guerreiro, certo? E na noite antes desse guerreiro morrer, ele casava-se com uma das virgens da aldeia, né? Tinha a noite de núpcia e no dia seguinte eles praticavam esse processo de antropofagia. Eles matavam o guerreiro inimigo e cortavam o seu dedo polegar, que era justamente o que ele utilizava para lançar a flecha, né? Depois cortavam outras partes do seu corpo, que era cozido ou assado e era distribuída aí entre os guerreiros da aldeia, certo? Onde eles comiam a carne desse guerreiro inimigo. Mas para esses povos indígenas, eles não estavam comendo a carne desse guerreiro. Na crença deles, eles estavam se alimentando das qualidades do guerreiro inimigo. Qualidades como força, bravura, coragem, agilidade, habilidade na guerra. Agora compreendam, turma, que a antropofagia é diferente do canibalismo, certo? A antropofagia seria uma espécie de ritual religioso, onde eles, né, não se alimentavam da carne para satisfazer a fome, e sim para adquirir as habilidades do guerreiro, ok? E aí nós vamos perceber também que essas sociedades indígenas, elas realizavam a apropriação coletiva da terra e dos recursos naturais, né? Ou seja, existia aí uma ausência de propriedade privada, né? A terra não tinha dono, ela pertencia a todos. E isso tudo estava somado aí à questão da inexistência de um poder político centralizado, certo? Não existia uma pessoa que comandava. Ai, professora, mas a senhora disse que existia o cacique, né? Mas aí, ou o Morubixaba. Só que ele era um líder da aldeia, certo? Ele, justamente com os anciãos, decidiu que era melhor para a tribo, mas ele em si não governava sozinho, tá bom? E o trabalho, professora, como era que era dividida? Aí nós vamos perceber que nessas tribos indígenas também existia uma divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho, ela estava ligada aí à questão do sexo e da idade, né? Ou seja, os homens, eles eram responsáveis pela derrubada de árvores, pela caça, eles eram responsáveis também pela pesca, pela preparação da terra para o plantio e pela construção aí das ocas e também da fabricação de armas e de canoas, né? As mulheres, elas eram responsáveis pelo pela cozinha, né? Então tinham a obrigação de cozinhar, também de cuidar das crianças, além de ser responsáveis pela coleta dos frutos, era responsável também pela plantação e pela colheita e a fabricação de utensílios domésticos, né? Esses utensílios geralmente eram produzidos de barros, ok? Então essas aí eram as obrigações das mulheres indígenas. Ou, né, utensílios domésticos que eram feitos de barros, como eu falei, ou então de carnaúba, né, com a folha das árvores. E aí nós vamos perceber também que aquelas tribos que moravam no meio da floresta, eles praticavam mais a caça, né? Os que moravam mais na região litorânea, eles praticavam mais a questão da pesca. E algumas tribos indígenas também, eles se dedicavam à agricultura, certo? Com o plantio do milho, da mandioca, da abóbora e do inhame. Nós vamos perceber que a base alimentar dessas tribos indígenas era justamente a mandioca, certo? Com a mandioca eles podiam
fabricar, produzir, né, a tapioca, o biju e vários outros alimentos, até mesmo bebida. E o veneno que eles extraíam da mandioca, muitas vezes eles utilizavam para embeber, para molhar a ponta da flecha, né? E a partir daí usar na caça e também na guerra. E muitas vezes, quando o solo daquela região onde a aldeia se localizava, esse solo empobrecia, né? Esse solo não era mais favorável ao plantio, essas tribos eles mudavam de lugar e procuravam aí novas terras para o plantio e também para abrigar a sua aldeia. Bom, turma, a partir do momento que os portugueses eles chegaram ao Brasil, a gente vai perceber que o modo de vida das tribos indígenas ela vai começar a se modificar, né? Essas tribos indígenas elas vão sofrer muito com a interferência portuguesa, tanto na questão cultural, né, como na questão também sanitária de saúde e na questão também de aprisionamento e escravidão. Bom, nós vamos perceber que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, eles observaram e viram que o Brasil, que essas terras que viriam a ser o Brasil, não era uma terra rica em metais preciosos, né? Vocês lembram da nossa aula passada, onde nós falamos da questão do metalismo, que um dos objetivos para a exploração dessas novas colônias era justamente a questão do metalismo, a busca por ouro e prata, né? Que seriam esses metais preciosos. Mas no Brasil, logo de início, não se encontrou ouro, né? Então, a coroa portuguesa, por conta disso, eles não se interessaram muito pelas terras brasileiras. Porém, nós vamos perceber que existia um outro atrativo aqui no Brasil, logo de início, certo? Então, os portugueses perceberam que não tinha ouro e prata de início, mas porém existia o pau-brasil, certo? Que era uma árvore onde se extraía aí um corante avermelhado que eles utilizavam para tingir tecido. E os portugueses já conheciam essa árvore, né, por conta das suas expedições até a Ásia, né, até o continente asiático, onde eles comercializavam essa árvore para levar até a Europa para tingir tecido. Porém, nós vamos perceber que por conta aí do bloqueio, né, pela rota do mar Mediterrâneo, essa madeira ela ficou cada vez mais cara, certo? A comercialização do pau-brasil se tornou cada vez mais caro. Então, ao chegar no Brasil e encontrar essa mercadoria, os portugueses se animaram, certo? Então, nós vamos perceber que durante os 30 primeiros anos da chegada dos portugueses no Brasil, o Brasil vai se tornar apenas uma colônia de exploração e não de povoamento, certo? Colônia de exploração por quê? Porque os portugueses só vinham até o Brasil para comercializar o pau-brasil, né? Trocar essa madeira com os indígenas. Os índios eram responsáveis por derrubar essas árvores, levar até os portugueses, e os portugueses levavam até as caravelas, e das caravelas rumavam para Portugal, certo? Onde eles comercializavam tanto o corante, né? E também a própria madeira que era construída para a fabricação de vários outros utensílios, tá bom? O corante que era avermelhado dessa madeira, o corante que era retirado dessa madeira, perdão, dessa árvore, era um corante avermelhado, cor de brasa, né? Que os portugueses passaram a chamar de brasis, né? Brasis, até ficar Brasil. Daí vem o nome do nosso país, né? Por conta dessa coloração avermelhada. Tá certo? Então, turma, como eu havia falado anteriormente, nós vamos perceber que de 1500 até 1530, a colônia do Brasil era apenas uma colônia de exploração, certo? Após 1530, nós vamos perceber que essa história começou a mudar, certo? A colônia do Brasil vai se passar a ser agora uma colônia de povoamento. E o que vai fazer com que os portugueses mudem de ideia? Alguns fatores vão levar a isso, fatores como, por exemplo, o declínio do comércio de especiarias, né? O comércio de especiarias ele já não estava tão lucrativo, pelo contrário, estava começando a dar prejuízos à coroa portuguesa. Então, eles precisavam encontrar
uma outra forma de ganhar dinheiro, certo? E o pau-brasil, ele era lucrativo, porém o pau-brasil ele começou a chamar a atenção também de outras nações europeias, como por exemplo ingleses e franceses. Então navios ingleses, franceses, holandeses, eles entravam constantemente no Brasil para roubar essa madeira e também comercializar aí na Europa, certo? Se eu não me engano, isso passou a acontecer por volta de 1503 a 1504, certo? E aí os franceses, a partir daí, eles desobedecem o Tratado de Tordesilhas, né? Eles não aceitam o Tratado de Tordesilhas e começam a piratear essa madeira, certo? O pau-brasil invadia as terras brasileiras, que pertenciam a Portugal, para comercializar o pau-brasil. Então, Dom João tem a ideia de início, Dom João III, ele tem a ideia de criar aí uma espécie de esquadra para proteger a costa do litoral brasileiro, né, para fiscalizar essa costa do litoral brasileiro e impedir a entrada desses navios piratas, mas não dá muito certo, né? Então nós vamos perceber que por volta de 1534, Dom João III ele ordena a divisão do território brasileiro em 15 porções de terra, em 15 lotes de terra que seriam entregues aí aos capitães donatários, né? Então, a partir desse momento, cria-se aí as capitanias hereditárias. Então, como eu havia dito, essas capitanias hereditárias, ela foi divididas aí em 15 lotes de terras entregue a 13 capitães donatários, certo? Que eram pessoas que foram responsáveis por explorar essas terras, certo? As capitanias hereditárias, elas foram entregues aos capitães donatários por meio da carta de doação, certo? Essa carta de doação, ela dava direito a esses capitães a explorar as terras que viriam a ser o Brasil. Porém, nós vamos perceber que o governo português ele não ofereceu nenhum incentivo financeiro a esses capitães donatários, certo? Então, essa questão ela dificultou muito a efetivação da colonização brasileira, digamos assim, né? A efetivação da chegada desses povos portugueses, desses capitães donatários até aqui, as terras brasileiras, certo? As terras que eles haviam recebidos. Mas mesmo assim nós vamos perceber, né, que alguns outros capitães donatários que foram corajosos, eles resolveram se aventurar. Então, das 13 pessoas que receberam essas doações, só 4, por exemplo, eles nunca nem chegaram a pisar no Brasil, né? E os outros que vieram, nem todos tiveram êxito, certo? Conseguiram obter êxito justamente por conta disso, por conta da falta de incentivo financeiro, né? Por conta dos conflitos com as tribos indígenas, certo? Então, das 15 capitanias hereditárias, nós vamos perceber que só 2 elas conseguiram aí, de fato, progredir, que foi a capitania de Pernambuco e a de São Vicente, certo? Então, essas capitanias elas conseguiram obter êxito e gerar lucros. Percebam, turma, que essas capitanias elas foram divididas, né, e distribuídas, e essa divisão começa desde lá de terras onde atualmente seria o Pará até Santa Catarina, que seria Santa Catarina atualmente, certo? Um outro fator interessante que nós podemos observar é que os capitães donatários eles recebiam essa doação de terra, porém eles não podiam vender, certo? Em compensação, eles poderiam aí deixar como herança para seus filhos, tá? Aqui nesse slide nós podemos ver alguns direitos e deveres desses capitães donatários, né? Então, qual era aí o dever dos capitães? Primeiro, eles tinham a obrigação de criar e distribuir
criar vilas e distribuir terras. Essa distribuição de terras nós vamos chamar de sesmarias, certo? Essas sesmarias, o que era, professor? Era uma grande propriedade de terra que ele doaria a outra pessoa, né, que recebia essa missão aí de fazer com que essa terra desse lucro. Ele podia plantar, né, procurar metais preciosos, fazer o que ele achasse mais interessante, porém que gerasse algum tipo de lucro, certo? As sesmarias são a origem do que nós vamos ter hoje e que vamos chamar de grandes latifúndios, né, que são as grandes propriedades privadas, certo? Então, esses grandes latifúndios, né, que são grandes porções de terras, eles se originaram aí nessas sesmarias que foram doadas a essas pessoas. Tá bom? A outra obrigação seria justamente exercer uma plena autoridade judicial e administrativa. Então, esse capitão donatário, ele recebia a terra, certo? Doava aí essas sesmarias, né? E escolhia as pessoas que podiam ajudá-lo, tanto na parte judicial como na parte administrativa, certo? Esses capitães donatários, eles tinham o direito também de escravizar as tribos indígenas por meio do que nós vamos chamar de guerra justa, tá? Então, se por um acaso eles sofressem ataques de algumas das tribos indígenas, eles poderiam aí praticar essa guerra e escravizar os indígenas que fossem capturados, tá? Outro direito era de receber aí a 20ª parte, em cerca de 5% dos lucros, sobre o comércio do pau-brasil. Deveres dos capitães seria justamente de assegurar ao rei de Portugal 10% dos lucros que a colônia pudesse aí gerar, certo? Tinham também a obrigação de doar 1/5 dos lucros sobre os metais preciosos para a coroa portuguesa, tá? E tinha aí também o monopólio da exploração do pau-brasil, beleza? Só que aí nós já percebemos que o sistema de capitanias hereditárias ele foi um sistema falho aqui no Brasil, né? E eu até já disse o porquê, mas eu vou citar novamente, certo? Ele foi um sistema falho justamente porque não houve aí, né, incentivo financeiro por parte da coroa portuguesa. Nós vamos ter também, né, esses capitães donatários tiveram também muitos conflitos com as tribos indígenas que foram escravizadas, né, e que perderam também suas terras para esses portugueses. Então houve aí muitas revoltas que dificultaram a efetivação dessa colonização. E a dificuldade por conta da lavoura, né? Por conta justamente da mão de obra, que os indígenas eles se revoltavam e se recusavam a trabalhar de forma tão longa e tão absurda. E aí na imagem vocês conseguem ver as duas capitanias que deram certo, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, certo? A capitania de São Vicente, ela conseguiu obter êxito porque houve aí um pouco de incentivo financeiro por parte da colônia, da coroa portuguesa, perdão. Então eles conseguiram investir, né? Então Martim Afonso de Souza ele pôde investir na produção do açúcar, certo? E Pernambuco também foi uma colônia que deu certo porque também aí investiu na plantação da cana-de-açúcar e na produção do açúcar, certo? Com a construção de vários engenhos de açúcar. E como nós falamos anteriormente, a questão das capitanias hereditárias elas não deram certo. Então, para concretizar essa questão aí da colonização do Brasil, a coroa portuguesa ele decidiu criar o governo geral, certo? Então, no final do ano de 1548, o governo português ele vai centralizar aí o controle da colônia na figura do governador geral, como eu já havia falado, tá bom? E
E esse governador-geral, ele passava a ser o principal representante do rei na colônia, certo? Ele iria estar acima desses capitães donatários, tá bom? Então, no fim, nós vamos perceber que essas atribuições do governador-geral estavam em defender as terras de ataques inimigos, né? de invasões inimigas. Bom, nesse slide nós podemos ver aí um pouco do regimento, né, do governo geral. Então nós vamos perceber que, em geral, a obrigação desse governo era de defender a terra contra esses ataques estrangeiros, como eu havia falado anteriormente. Eles tinham também o objetivo de incentivar a busca por metais preciosos, né? E para isso eles contavam também com um apoio religioso, né, que seria justamente as missões jesuíticas, na luta aí contra essa resistência indígena, certo? Então, recapitulando, nós vamos ver o papel do governo geral era o quê? Defender as terras contra ataques inimigos, incentivar a busca por metais preciosos, e para isso eles contavam também com apoio religioso, né, com o apoio da missão jesuítica na luta contra a resistência indígena. Então, as funções, né, desse governo geral eram funções militares, administrativas, judiciárias e eclesiásticas, ok? O governador-geral ele ia contar com três auxiliares: o ouvidor-mor, né, que era responsável por praticar a justiça, né, por manter a justiça na colônia; o provedor-mor, que era a pessoa responsável por arrecadar os impostos; e o capitão-mor, que era a pessoa responsável por manter a ordem, né? E aí também por recrutamento militar. O nosso primeiro governador-geral vai ser justamente Tomé de Souza. Ele vai chegar à América em cerca de 1549, né? Tomé de Souza ele vai vir acompanhado de aproximadamente 1.000 pessoas. Com ele vinha também 6 jesuítas que estavam aí sob a liderança do padre Manuel da Nóbrega. Então, Tomé de Souza, ele vai se instalar aí na capitania de Bahia de Todos os Santos, né? Então, ele vai se instalar na Bahia, e vai ser justamente Tomé de Souza que vai ser responsável aí pela construção da cidade de Salvador, que se torna a primeira capital do Brasil. Em pouco tempo, Tomé de Souza ele vai organizar aí centenas de casas, construções de prédios públicos, né? A construção de uma igreja, certo? No governo de Tomé de Souza também estabeleceram-se fazendas de criação de gado e a plantação de cana-de-açúcar. Em 1553, Tomé de Souza ele vai ser substituído por Duarte Coelho, Duarte da Costa, certo? E nos 5 anos de governo de Duarte da Costa, nós vamos perceber que a relação entre portugueses e indígenas, elas vão piorar muito, né? Vai ser uma relação que vai ficar cada vez mais difícil, certo? Isso se dá justamente por conta desse processo de escravização das tribos indígenas, dos povos nativos indígenas. Então, em 1558, Tomé de Souza ele vai ser substituído por Mendes Sá, certo? Mendes Sá vai passar cerca de 14 anos no cargo aí de governador geral. Mendes Sá ele vai progredir bastante com os indígenas, né? Porque Mendes Sá ele vai passar a proteger os índios que foram cristianizados, né? Os índios que foram catequizados pelos padres jesuítas. Vocês lembram que eu citei para vocês que o governo geral ele contou com apoio religioso? Então, qual era a missão desses padres jesuítas? Eles vieram para cá com o objetivo de catequizar esses índios, né? De cristianizar esses índios e fazer com que eles se tornassem dóceis e mansos e passassem a aceitar aí essa invasão portuguesa, certo? Então, Mendes Sá ele vai passar a proteger esses
essas tribos indígenas, esses povos indígenas que estavam aí sob a proteção dos padres jesuítas. Então ele vai ajudar os padres jesuítas a protegê-los, né? Tanto é que os padres jesuítas eles passam a perceber que para facilitar esse processo de catequização, então seria bem mais fácil eles criarem um aldeamento do que ficarem migrando de local em local em busca desses povos indígenas, né? De aldeia em aldeia em busca desses povos indígenas. Então eles passam a criar um grande aldeamento, né? Onde esses índios eles passam a ser abrigados aí por esses padres, né? Eles passam a ser catequizados, eles aprendem sobre a Bíblia, né? Aprendem sobre o cristianismo e praticam também outras atividades, né? E o teatro, ele passou a ser bastante utilizado por esses padres jesuítas para facilitar na questão da comunicação e também da cristianização desses povos indígenas. Só que Mendes Sá ele vai proteger algumas tribos indígenas, né, que estão sob a tutela dos jesuítas, porém Mendes Sá ele também vai passar a dizimar centenas de povos indígenas que eram contrários ao seu governo, né, que era contrário à dominação portuguesa. Certo? Mendes Sá ele também vai passar a estimular o tráfico negreiro aqui no Brasil. Né? Então ele vai passar a estimular a escravização de negros que eram trazidos escravizados aqui para o Brasil. Aí percebam, turma, que por volta de 1555, ainda no governo de Duarte Coelho, os franceses eles passam aí a entrar no Brasil, né? Eu não vou nem usar essa palavra, entrar no Brasil. Na verdade, os franceses eles vão se estabelecer no Brasil, porque entrar no Brasil, eles já entravam desde 1504, né, para traficar aí o pau-brasil, para roubar o pau-brasil e levar para vender no continente europeu. Certo? Mas por volta de 1555, os franceses eles resolvem a se estabelecer aqui no Brasil. E por que isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer porque o rei da França, Henrique II, ele vai dizer que também tem direito de fundar colônias na América, certo? Que para ele esse tratado de Tordesilhas não valia nada, certo? Ok? Então o que vai acontecer? Em 1555 ele vai decidir criar aí uma colônia na América. Então ele vai entregar essa tarefa de construção dessa colônia na América ao almirante Nicolau Durand de Villeneuve. Nicolau Durand de Villegagnon, certo? E esses franceses comandados por Villegagnon, eles vão se estabelecer na região do atual Rio de Janeiro. E nessa região já viviam aí as tribos dos tamoios, as tribos indígenas dos tamoios, que era uma tribo que era acostumada aí a comercializar com os franceses. E os tamoios, eles comercializavam com os franceses e era contra os portugueses no Brasil. Eles queriam expulsar os portugueses do Brasil, justamente porque os portugueses eles escravizavam, né, as tribos indígenas, ok? Então nós vamos perceber que quando os franceses chegaram aqui, os tamoios eles já estavam envolvidos em um conflito com os portugueses. Então, de 1554 até 1567, nós vamos ter aí a chamada Guerra ou Confederação dos Tamoios, certo? Essa Confederação dos Tamoios, eles tinham como objetivo, né, expulsar os portugueses do Brasil e acabar com essa escravização portuguesa, tá bom? Essa confederação dos tamoios, eles iam contar aí com povos de tribos tupis, como os goitacás e os aimorés, por exemplo, certo? Então eles vão se unir, essas tribos eles vão se unir e vão formar essa confederação dos tamoios. E aí os franceses, quando chegam aqui no Brasil, né, quando chegam no Rio de Janeiro, eles vão se apropriar desse momento, né? Então esse momento vai facilitar
essa chegada dos franceses aqui no litoral do Rio de Janeiro, né? E fazer com que eles fundem aí a sua primeira vila, a primeira vila francesa, que seria chamada de França Antártica, certo? Porém, quando Mendes Sá ele chega aí ao cargo de governador-geral do Brasil em 1558, ele passa aí a enfrentar a Confederação dos Tamoios. Então, com a ajuda do padre Manuel da Nóbrega e do padre José de Anchieta, né, Mendes Sá ele consegue uma trégua aí com os indígenas, né, da Confederação dos Tamoios. Então, com essa trégua, o Mendes Sá ele passa agora a se concentrar apenas na expulsão de Villeganon. Aliás, Villeganon já tinha até deixado o Brasil, né? Então, a administração da colônia fundada por Villeganon, ele se tornou uma administração difícil, porque ele fazia com que os seus comandados, com que os seus colonos trabalhassem bastante, ganhava pouco e ele ainda impedia a relação entre indígenas e franceses, né? Então, ele passou a ser ameaçado de morte, né? Teve uma administração difícil, como eu falei, e ao executar as pessoas que haviam planejado assassiná-lo, ele vai ser chamado pelo rei da França, então vai ter que retornar à França. Então, a partir do momento que Villeganon retorna à França, Padre Manuel da Nóbrega e Padre Anchieta conseguem aí esse acordo de paz entre as tribos indígenas e os portugueses, os franceses eles ficam mais vulneráveis. E Mendes Sá, além do mais, vai passar a contar com a ajuda do seu sobrinho Estácio de Sá, certo? Então, Estácio de Sá ele chega até a Baía de Guanabara em fevereiro de 1565, né? Onde ele comandava aí 220 portugueses, certo? E passa a apoiar aí o seu tio Mendes Sá. Então, Mendes Sá, junto com Estácio de Sá, eles conseguem expulsar os franceses do Brasil em 1567, certo? Pondo fim aí à França Antártida. Bom, é isso, turma. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de grande ajuda. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.